Boa noite a todo mundo que está participando aqui, ó. Vou aguardar o pessoal entrar e vou convidar os professores Priscila Sebastião e o professor Ronaldo para estar acessando aqui esse primeiro momento da live. O professor Ronaldo já acessou aqui com a gente. Só um minutinho, pessoal, que eu vou chamar todo mundo para participar dessa live. O já está entrando. Priscila também já acessou a live aí, ó. Só um minutinho. Boa noite, professor Ronaldo, mais uma vez, né? E aí, deu certo agora? Estou só aguardando a Priscila, ela já enviou o convite também. E o Sebastião? Deu E o certo? Sebastião já está vindo aí também. Deixa eu só enviar para ele. Show. Sebastião Hora, tá aqui, ó. Boa noite a todos os nossos alunos aí, né, Vitor? Boa noite, agradeço a presença e a paciência por causa da conexão da internet aí. O professor Rafael também acabou de acessar. Boa noite, professor Rafael. Boa noite ao meu amigo Rafael Freitas. Professor Rafael é um querido. Já vou anunciando para o pessoal aí que o projeto é composto pelo professor Ronaldo, professora Priscila, João Nilo, que também deve estar acessando a live aí, Rafael e Sebastião Hora. Vamos só aguardar a conexão de todo mundo. Agradeço a participação aí, ó. Nessa noite de fica em casa, né, Ronaldo? A gente está... Hashtag Fica em Casa. E Hashtag fica assista a em... nossa live, né, Vitor? Exatamente. Vem todo mundo para cá para conexão. A Priscila aí. Boa Olá, noite, professora Priscila. boa noite Boa mais uma noite, vez. Priscila. Boa noite, professor Ronaldo. Ó, o professor William entrou aí também na nossa live, o Já Vitor. estava esquecendo, professor Willy, realmente. Faz parte também do nosso projeto. Já enviei para o Sebastião aqui, ó, o convite. Deixa eu ver se ele consegue acessar. Pessoal, talvez possa ser realmente a quantidade de participantes. Eu sugiro que a gente faça o seguinte: vamos fazer essa introdução aí, Vitor, e aí Sim. a gente retira um participante e vê se ele consegue acessar, né? Ok, boa sugestão, professora Priscila. Vamos lá então, galera. Show. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Nós estamos aqui nessa primeira live jurídica com os professores integrantes do grupo. Vou apresentar cada um de vocês. Professor Ronaldo Guimarães, que é advogado. Professora Priscila Checon, tributarista, advogada também. Temos o professor João Nilo e o professor Rafael Freitas, que nessa noite os dois ficarão no chat aqui do Instagram, acompanhando tudo e tentando captar todas as perguntas que vocês vão enviar. Porque a nossa conexão só permite 4. E o Sebastião Hora vai tentar acessar aí durante a nossa live. A ideia principal aqui, o tema principal da nossa live hoje é a recente decisão do STF sobre o julgamento da imparcialidade ou parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. Primeiramente, falar que nossa atenção primária é com a questão jurídica. Nós não temos um viés político aqui, mas sim jurídico em tratar desse assunto. E eu vou passar a palavra para os professores abordarem o tema. O professor Ronaldo, agora com a palavra, vai apresentar para a gente todo esse panorama dessa decisão e desse julgamento do STF. Professor Ronaldo, você está com a palavra. Obrigado, o professor Vitor. Dando continuidade na sua introdução, é importante a gente salientar também que a nossa live é desprovida de qualquer viés de análise criteriosa da decisão, do processo como um todo, em razão de algumas imposições institucionais que a nossa instituição determina e nós temos que seguir. E também então, a questão de não termos conhecimento do fato concreto, do caso concreto, dos autos dos processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante também salientar, Vitor, que a questão apartidária, né? Aqui não se está discutindo a questão Sim. de partido, nada disso. É simplesmente
uma live com conotação didática, metodológica aí de maneira geral, abrangente, até porque temos aqui vários alunos que nos prestigiam nessa live. Então, Vitor, essa semana o nosso ordenamento jurídico passou por essa situação desse julgamento aí da Suprema Corte, decidindo pela parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro. É importante a gente vai estar passando aqui para os debatedores, o professor e advogado Sebastião Ora, a professora e advogada Priscila Chepon, porque essa decisão, ela certamente vai abrir precedente para outras discussões referente ao tema, ao objeto dessa causa. E assim, o Vitor, é importante a gente salientar que o princípio da imparcialidade é o balizador da credibilidade do Poder Judiciário de todos os atos da judicatura. Então, quando se fala nesse sentido de que a Suprema Corte decide, inclina pela parcialidade de um juiz federal no trâmite, na processualística dos processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio, você tende a trazer uma discussão em evidência por conta da credibilidade. Porque o Poder Judiciário, nós sabemos que tem essa marca, essa máxima de trazer credibilidade e segurança jurídica ao entregar a nossa justiça. Então, esse posicionamento do STF, segundo vários conhecedores, operadores do direito, trouxe à tona debates pelo Brasil afora, lives pelo Brasil afora, parecidas e similares à nossa aqui. É importante a gente entender que esse princípio, ele, na verdade, é um princípio fiscalizatório, e isso os colegas debatedores irão esmiuçar, o Vitor. Essa fiscalização se dá em razão do comportamento que o Estado juiz precisa ter. Não é? Existe aquele jargão, o juiz não pode ter lado, o juiz não pode se posicionar ou ficar pendente a um lado, em razão dessa equidistância que ele possui das partes conflitantes envolvidas no processo. Então, assim, nós iremos aqui debater na pessoa da professora Priscila, do doutor Sebastião, esses tópicos quanto à questão do clamor social, da questão midiática, da questão das provas, das investigações, das diligências realizadas na Justiça Federal de Curitiba, como que ficarão toda essa situação processual, instrutória, no novo processo que irá se iniciar. Outra coisa importante que nós iremos debater aqui, Vitor, é a questão de como ficaria esse novo processo, essa nova avaliação processual envolvendo o ex-presidente, se já começa fragilizado, se já começa assim tendencioso, se já começa com uma certa desconfiança jurídica dentro da seara dos operadores do direito. A questão também do devido processo legal que nós batalhamos aí constantemente no nosso dia a dia, na nossa labuta diária, e que inclusive passamos para os nossos alunos dentro de sala. O princípio do devido processo legal, ele é um princípio elementar dentro da judicatura, dentro da operacionalidade jurídica, envolvendo qualquer parte, independente se essa parte tem um rótulo político, um rótulo empresarial, ou qualquer situação, tem que se respeitar o devido processo legal, sob pena de você mesmo, no caso do ex-juiz Sérgio Moro, segundo o posicionamento do STF, comprometer aquele trabalho das pessoas secundárias e que margeiam toda a instrução processual. Então, assim, passando a bola para a professora Priscila agora, eu queria que ela eu gostaria que ela fizesse de maneira bem técnica e dentro daquilo que ela entende e que ela percebeu nessa semana que houve essa decisão do STF, qual é a presença do conhecimento dela frente a essa posição do STF. Priscila. Primeiramente, boa noite a todos mais uma vez, né? Como o professor Ronaldo disse, a gente está aqui para debater alguns assuntos de cunho técnico, mas como o Fábio disse, não tem como não esbarrar na seara política e econômica do país, porque, consequentemente, todas essas decisões, elas vão ter reflexos, né? Isso é inevitável. E, na verdade, como eu disse,
A parte técnica aqui, quem é o processualista penal aqui é o nosso amigo Sebastião, né? A minha visão, ela é um pouco mais, assim, opinativa, realmente, dentro também da parte jurídica. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro, eu sei que tem muitos estudantes de direito aqui que talvez já saibam sobre isso, mas tem várias outras pessoas que estão nos assistindo hoje que não têm noção, não sabem a diferença de parcialidade para imparcialidade de um juiz. Por que eu estou falando isso? Hoje mesmo eu fiz uma enquete no meu Instagram e as pessoas um pouco confundiram isso, sabe? Quando a gente fala de imparcialidade, como o professor Ronaldo disse, a gente está dizendo que o juiz realmente ele não pode pender para um lado em detrimento do outro, né? O juiz ele está ali para ser linear, para ser imparcial. Ou seja, o juiz ele não pode, principalmente, ter nenhum tipo de interesse no objeto do processo e ele também não pode querer favorecer nenhuma das partes, ok? Então, a imparcialidade, ela se traduz basicamente em não ter interesse no objeto do processo e não querer favorecer nenhuma das partes. E aqui eu abro até um parênteses, a gente comenta muito isso em sala de aula e eu acho até importante a gente falar isso, né? Nós, como advogados, eu sempre dou essa dica para os alunos falando o seguinte: pessoal, se você tem alguma questão pessoal no processo, seu parente, seu vizinho, alguém que você já tem um envolvimento pessoal, não pegue porque vai ser problema. Então, a imparcialidade, ela está muito ligada a isso, né? A você ter um posicionamento, a não se deixar envolver para um lado ou para o outro. A função do juiz é realmente aplicar a lei, nada além disso. Mas aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte: a imparcialidade do juiz, ela também não significa que o juiz tem que ser inerte, né? O juiz, ele tem o dever, sim, de movimentar o processo e buscar provas e as partes e analisar essas provas de forma técnica, dentro da legislação, ok? Então, só para a gente deixar claro aí a diferença do que é parcialidade do que é imparcialidade. Eu acho que ficou bem claro aí para o pessoal. O Sebastião, ele traria aqui para a gente os termos dentro do Código de Processo Penal, mas ele vai deixar aí para a gente, talvez aí no chat ou algo assim, né? Né, Vitor? Então, professora Priscila, continuando, eu acho muito importante essa explicação que você trouxe sobre a função do juiz no processo. O professor Ronaldo falou no começo que nós temos um princípio chamado devido processo legal. E o que é isso? Nós temos que ter um processo totalmente íntegro e baseado dentro da lei, primeiramente na Constituição Federal, onde está explícito o devido processo legal, tem lá um processo, todo mundo deve ter direito a um processo pautado na legislação vigente, sem nenhuma interferência. Então, assim, quando a gente fala que o processo tem que percorrer um caminho da legalidade, a gente tem que considerar que viés político não atende decisões do judiciário. Então, se o juiz ele tende para um lado ou tende para o outro, nós temos um vício no processo. Então, assim, o STF até assim, lá no início, quando teve todo o processo, que teve aquela decisão se ele era ou não era suspeito do processo, se ele era ou não era parcial ou imparcial, teve uma grande discussão. E realmente baseado na condenação, à época, pelo clamor social, foi um pouco... teve um pouco de uma visão política mesmo dentro do processo. Então, agora, quando o STF vem e analisa com um viés jurídico, ele considera que existiu, sim, uma parcialidade, né, do juiz no processo. Então, assim, eu acho muito interessante falar disso e frisar que a gente analisa o processo como em cima do princípio da legalidade e pensando que, mesmo que a gente tenha uma visão política pensando em uma condenação, esse processo legal pode me beneficiar um dia. Porque se lá não segue... Pode falar, professor Ronaldo.
Não, pode concluir, pode concluir. Não, se nesse processo houve essa parcialidade e mesmo assim ele foi considerado legal, digamos assim, isso pode acontecer um dia comigo. Então esse é o risco. O mesmo processo que vale para um, vale para todos. É importante também o Vitor precisa salientar que a imparcialidade ela é o prefácio da eficácia da justiça, da distribuição da justiça. E a partir do momento que... o Sebastião chegou aí. Professor Sebastião conseguiu acessar a live. Ó. Boa noite, professor Sebastião. Sebastião. Boa noite, Sebastião. Então, só concluído, a eficácia da justiça, ela parte de uma imparcialidade devidamente cumprida, por conta da expectativa que a pessoa tem ao buscar as portas do Poder Judiciário. Ele tende a acreditar que o juiz que irá presidir a causa dele, que irá julgar, está adstrito, equidistante de qualquer interesse, conforme a professora Priscila comentou. A posição tem que ser equidistante dos interesses primários, secundários, das partes envolvidas e que transacionam no processo. Então, a imparcialidade ela é um prelúdio da eficácia da justiça. E mais, aquilo que eu falei antes, além da eficácia, da credibilidade do Poder Judiciário. Então, agora, continuando a live aí, eu já vou passar a palavra para o professor Sebastião, que acessou aí agora. Sebastião, seja bem-vindo, boa noite, e fique à vontade para fazer seu posicionamento aí sobre o assunto. Bom, né? Em primeiro lugar, peço desculpa pelas nossas deficiências técnicas, né? Mas estamos aí lutando contra o Instagram, talvez, para conseguir falarmos, conversarmos com todos os que estamos assistindo hoje à noite e também com esse time aqui de peso, né? Excelentes professores, tive o prazer de trabalhar junto e conhecê-los, e são meus amigos pessoais. E em relação a esse tema, né? Essa imparcialidade, do juiz Moro, que estava recentemente pelo STF, né? Essa semana, né? Na verdade, a imparcialidade para o direito é um tema de total atenção e afeição, né? Verifiquem que, como vocês expuseram até agora, existem diversos dispositivos legais em suas searas que abordam a imparcialidade, a necessidade, a imprescindibilidade da imparcialidade tida pelo julgador em qualquer processo que seja, né? Tanto judicial quanto de natureza administrativa, mas especificamente aqui pelo seu enfoque judicial e especificamente por mim, pelo seu enfoque no processo penal, né? Observem que a nossa lei, fiz alguns apontamentos aqui, entre os artigos 251 a 256 do Código de Processo Penal, justamente onde são abordados os deveres do juiz, é impressa pelo legislador a necessidade de que esse juiz seja imparcial para que haja o justo julgamento, né? Para que se busque alcançar essa tão almejada aí, justiça, né? Essa justiça, seja ela justiça social ou seja ela justiça especificamente ali dentro daquelas linhas que basilam o processo. E a imparcialidade dentro do processo penal, e talvez, né, em todo direito, ela está intimamente vinculada ao direito de defesa, né? Sem imparcialidade não há a possibilidade do pleno exercício do direito à defesa. E vejam bem, todos aqueles que já tiveram a oportunidade em suas vidas de estudarem um pouco sobre história devem ter compreendido, dentre todos os modelos políticos que nós tivemos no Estado, que a sociedade se deriva à democracia, que é uma participação popular de todas aquelas pessoas que devem ali contribuir para o seu surgimento, para a sua continuidade. E esse modelo, ele necessita que haja a determinação de um Estado imparcial para o julgamento, porque verifiquem vocês que estamos tratando sobre a justiça penal, sobre o cidadão versus o Estado. Quem é o Estado e quem é o cidadão? A disparidade de poderes é absurda, é incalculável, né? Pense você o que o Estado pode fazer com um cidadão diante de todos os poderes que aí são concentrados, diante de todos os seus nichos de atuação. E, dentre esse modelo, dentre essa criação social que se pegou o direito, o Estado Democrático do Direito e a democracia, como nós vemos,
um dos principais marcos que protegem o cidadão do Estado é justamente a obrigatoriedade de imparcialidade que deriva do processo e do direito de defesa. Vejam que, quando falamos em direito de defesa, não estamos falando de uma mera atuação formal diante do processo. Não significa que aquela pessoa que venha a ser acusada pelo Estado, ela está ali tão somente para participar de atos, né? Apresentar uma defesa, apresentar suas alegações finais, sua defesa prévia, seus recursos e todos aqueles ali que o nosso sistema jurídico fornece. Mas o direito de defesa ele está intimamente vinculado à possibilidade de alteração por parte do cidadão dentre aquele julgamento que ele vai obter ao final do processo. E tenham vocês a ideia que, a partir do momento que este julgador se coloca como parcial, acaba-se o direito à defesa, porque a defesa jamais poderá ser efetiva. Se já há compreensão por parte do julgador a qual lado ele deve seguir, qual será o papel da defesa no processo? De nada adiantará, não é? Vejam bem que é dever do juiz se declarar suspeito caso haja algum inimigo capital sendo julgado ou haja algum caso de amizade íntima dentro do processo. É justamente o que está especificado lá no início do artigo 254 do Código de Processo Penal. E se ele não fizer, é cabido que façam esse requerimento às partes atuantes do processo, correto? Como foi o caso que gerou, através desse HC, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado aí a essa semana. Então, pensem que não há defesa sem um juiz imparcial, sem um julgador imparcial. Não há como se acreditar na possibilidade de defesa com um julgador que demonstre qualquer espécie de parcialidade, tendo em vista que a defesa não terá qualquer capacidade de influenciar a decisão daquele julgador. A gente já começa e inicia o jogo sabendo do resultado. Só que a gente não está falando de uma partida de futebol. A gente não está falando de um esporte. A gente está falando da defesa da liberdade. E é para isso que todos os conceitários lógicos que derivam do direito de defesa e talvez a imparcialidade do julgador seja um dos mais importantes, se não o mais importante, existem. Para garantir que possamos, todos nós, enquanto cidadãos, estamos comentando a respeito de um julgamento, mas vejam bem, esse julgamento tem, em sua essência, a discussão sobre um direito. E esse direito à defesa, trata-se de um direito fundamental. E temos aí o nosso professor Vitor, especialista, não é? Mestre na área de atuação dos direitos fundamentais e desse mínimo basilar de regras estipulado pelo direito que forneçam aí, dentre a sua atuação, a possibilidade do cidadão ter um processo justo contra si. A partir do momento que se existem diversos elementos, como foram aí, verificados no julgamento, que demonstram efetivamente a parcialidade do julgador, ao passo que esse julgador conversa com a acusação, trata com a acusação sobre o que ser feito, sobre quando ser feito, a forma de ser feito, quando surgem diversas coincidências, estranhas coincidências nesse processo, ao passo de se verificar toda uma modificação, talvez de um cenário político, e acredito que não seja aqui o principal ponto de nossa abordagem, conseguiu-se efetivamente se demonstrar, ainda que através de uma decisão no STF, e ainda que através de um extremamente polêmico julgamento, que houve, sim, parcialidade por parte do julgador, de forma que todo aquele processo, todos os atos decisórios realizados pelo julgador, inclusive aqueles na fase pré-processual, antes sequer de ser tomado, antes de sequer ser judicializado aquele processo, aquela medida, antes de sequer existir a figura do réu no processo, todos esses atos
são nulos, exatamente por força do artigo 564 do Código Penal, que equipara de tão grave a ausência de parcialidade, equipara essa causa como geradora de nulidade absoluta a todos aqueles atos processuais, no mesmo inciso primeiro que ele fala da incompetência, que fala sobre a suspeição, justamente a questão afeta a parcialidade, e que fala sobre o suborno. Então, pensem vocês a gravidade do desrespeito à parcialidade no julgamento de uma ação penal. Ação aquela que é tida como última rádio, última possibilidade de intervenção do Estado na vida do cidadão, justamente por estarmos falando aí de liberdade. Professor Vitor, retorno a ti a palavra. Então, Sebastião, só completando, a gente lembra daquela teoria, se eu não me engano, norte-americana, né, da árvore envenenada. Se um processo contém uma prova que é obtida pela parcialidade, na verdade, de um juiz, a gente tem uma prova contaminada aí. Então, foi o que você falou no final aí. Vou abrir aqui já, então. Priscila, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Só gostaria de complementar aqui, dizendo o seguinte. As ponderações do professor Sebastião foram excelentes, realmente dentro da lei. Existe mesmo esse devido processo legal, existe esse processo que deve ser cumprido, mas como a gente falou, esse é um caso muito emblemático. Emblemático porque envolve diversas situações, envolve todo um esquema de corrupção que foi comprovado, né? E daí existe também outras nuances que essa questão de suspeição já tinha sido arguída. Então, assim, se a gente parar para analisar também, vendo para um outro lado, concordo com os senhores sobre a teoria do fruto envenenado. Mas se a gente parar para analisar, esse processo ele começou a ser julgado, conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro, antes mesmo de se chegar à questão de presidência, de Lula e tudo mais, né? Começou lá atrás, com lavagem de dinheiro mesmo, com outras pessoas que estavam envolvidas nisso daí. Se a gente for ver bem, o início da Lava Jato, ela se deu no dia 17 de março de 2014, na qual o atual presidente ele nem sonhava em ser, era uma figura desconhecida, né, na verdade. Então, eu vejo assim, pessoal, claro, nós estamos aqui como operadores de direito e nós sabemos de toda a sistemática, de toda a parte processual que isso envolve, né? Mas também sabemos que, além dessa suspeição do juiz Sérgio Moro, existem outras questões também que levam à suspeição, né? Por exemplo, a nossa Corte Suprema, e aí eu quero deixar essa questão aqui para vocês analisarem. A nossa Corte Suprema, ela é o órgão máximo, não tem ninguém para julgá-la após aquilo. Julgou ali e acabou, né? A nossa última instância, a gente pode dizer assim. E os julgadores da nossa Corte Suprema, assim como a gente pode achar que existe uma parcialidade do Sérgio Moro, a gente também deveria suscitar a suspeição também daqueles que julgam o interesse desse paciente. Esses julgadores foram indicados por esse réu. Gente, sinceramente, eu não sou do direito penal, mas eu vejo sim que existe também uma parcialidade nesse julgamento. Entendo que, se realmente tiver que ser aplicada a lei, se assim foi entendido que o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade, realmente esse processo deve ser nulo. Mas também acho que esse julgamento do STF, assim como outros julgamentos que ele vem proferir, como, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma, que não fechou a inexigibilidade dela, assim como determina a Constituição. Então, assim, eu acho que tudo isso gera uma tremenda insegurança jurídica para o país, sabe? Porque, seja por comoção social, seja por falta de aplicação da lei, isso gera uma segurança jurídica e, economicamente falando, para o nosso país, isso é muito, muito negativo.
entendeu? E parafraseando aqui, eu gostaria de deixar, parafraseando Maquiavel, que ele diz assim: aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei. Então, eu acho que isso é muito aplicável a esses casos, porque a gente sabe quem manda, né? Infelizmente, a gente está aqui para falar da aplicação da lei, mas a gente não pode deixar de abordar esses temas, sabe? A gente não pode deixar de abordar, porque isso é uma opinião pública, uma opinião popular. Isso tudo vai refletir na gente, já está sendo refletido no nosso dia a dia. Então, eu só queria deixar essa contribuição e dizer que sim, como operadores do direito, eu pergunto aos senhores, entre a lei e a justiça, com qual vocês ficam? Era esse questionamento que eu queria deixar e assim, era essa contribuição, não sendo tão processualista penal aqui, né? Mas essa é a minha visão, entendeu? E eu gostaria de contribuir dessa forma. Vitor, se me permite, não é? Como um direcionamento direto envolvido é a questão do garantismo, não é? Do direito à defesa, enfim, eu entendo, não é, que a professora Priscila coloca e verifico enquanto cidadão todos as derivações que o julgamento referente à parcialidade e imparcialidade do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, refletem em nossa sociedade. Agora, tendo justamente a ótica garantista, que é de minha natureza, enquanto atuante no direito penal e enquanto preocupado com os garantias e direitos fundamentais aplicados ao cidadão no processo, e esquecendo aí sim a figura de quem estava naquele processo, de qual a pessoa, a parte que foi julgada nesse processo, o nosso modelo processual, ele admite uma solução para justamente o que a professora Priscila colocou. Pois vejam bem, a partir do momento que houve a imparcialidade, houve a parcialidade do processo, ela pode ter surgido não no início, mas a rigor durante a tramitação do processo, o juiz poderia ter se declarado como suspeito. E aí, a partir daquele momento, tão somente a partir daquele momento, os seus atos seriam nulos. Mas, na verdade, não haveriam atos que, com a declaração da suspeição, da autossuspeição, ele não participaria mais do processo. E aqueles atos anteriores, sim, poderiam ser questionados, justamente por essa declaração de quando surgiu essa suspeição, de quando surgiu esse pensamento, essa manifestação parcial de atuação dele dentro do processo, e isso seria motivo de questionamento, mas não seria refutado como tudo, não é? Ab initio, como é o caso do reconhecimento da parcialidade dele por um juiz, ou seja, por um juiz de uma instância superior a ele, por um entendimento que ultrapassa a sua autodeclaração. E, ao se verificar a conduta e a atuação do juiz ao longo do processo, nós observamos que, não sabendo por quais razões ou motivos, em determinado momento, começou a se aparentar muito interesses difusos ao julgamento específico da causa, ao julgamento que estava dentro do processo. Razão, inclusive, de todos os reflexos que nós tivemos e até do pedido de desligamento desse juiz para se tornar ministro da Justiça de um governo ao qual, sem a sua atuação, não poderia, talvez, não teria chegado, não é, ao governo. A gente não tem como analisar o que se passa dentro da cabeça daqueles que decidem. Não é? Na verdade, a gente não tem como analisar o que se passa na cabeça de ninguém. Isso é um exercício que a gente faz aí na nossa vida, todo o limite, baseado nas ações que aquelas pessoas vêm a depreender no seu cotidiano. E a análise conjuntural dessas ações do cotidiano desempenhadas pelo ex-juiz acabou a se chegar à conclusão pelo STF sobre a sua parcialidade. Vejam bem, isso... Pararem de repetir, vejam bem. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos no nosso Estado democrático de direito. Que seja provada a suspeição de um juiz dentro de um processo. E essa prova não vem tão somente desses indícios que a gente verificou sobre esse envolvimento político atuante do juiz. Elas também vieram através de provas ilícitas. Não é? E quais foram essas provas ilícitas? São essas tantas capturas de telas aí que apareceram misteriosamente no nosso ordenamento jurídico, obtidas de forma ilícita, através de uma ação FUNAC, e que vieram ali enrobustecer todo
esse acabou tomando essas outras atividades que permitiram o convencimento quanto à atuação parcial dos juízes. Doutor Sebastião, você pensa que o STF decidiu de forma parcial, houve, né, essa segunda turma do STF, composta por alguns ministros que foram indicados pelo réu, nós temos pontos aí muito mais complexos a serem analisados em todo esse meio. Mas também tem, por exemplo, a indicação do ministro Cássio Nunes, que é do atual governo, pertence à turma e votou contrário à parcialidade. Então, essa discussão de quais foram as razões que se passaram na cabeça do ministro para que eles chegassem ao entendimento que eles chegaram, ela não é totalmente, como não só saudável de se ter, não é como necessária, já visto aí o reflexo do julgamento em toda a nossa nação. Agora, exorbita a linha da análise jurídica sobre o garantismo penal e aquele entendimento que nós devemos ter, talvez venha até derive até de Maquiavel, de que os fins jamais poderiam justificar os meios, não é? Se nós entrarmos, né, nessa ideia de justiça cega, justiça a qualquer custo, nós vamos ultrapassar todos os direitos e garantias individuais que possui um cidadão e vamos nos remeter aí a um ditado que foi muito bem visto durante todo esse tempo que nós estamos passando, né? E, em resumo, diz: um dia vieram levar meus vizinhos judeus. Não sou judeu, não liguei. Um dia vieram levar meus vizinhos islâmicos. Não sou islâmico, não liguei. Tudo bem. Um dia vieram e me levaram. Não havia vizinho para se ligar a mim. Né? Então, a partir do momento que a gente permite que os fins possam justificar os meios, e eu tenho certeza que a Lava Jato, com seus mais de 1.397 processos que ela gerou, trouxe uma grande modificação no cenário brasileiro aí sobre coletividade, sobre possibilidade dos crimes de colarinho branco serem punidos. Ela não pode se perder diante de todo o seu tamanho, diante de toda a influência e importância das suas relações, mas ela não pode se perder em interesses individuais de pessoas que, lamentavelmente, se permitiram demonstrar a sua parcialidade. Se ela existiu ou não existiu, é aquele pensamento que vai de entrar na cabeça da pessoa para tentar compreender o que passou na cabeça dela. Mas demonstraram. Talvez, né, eu me pergunto, se o ex-juiz, né, ex-justiça, tivesse permanecido como juiz, não tivesse discutido na política depois, isso teria acontecido? Ele certamente também deveria ter avaliado isso quando tomou essa decisão. Então, professores, como o tempo passou muito rápido, né? Eu vou tentar fazer um resumo aqui das perguntas do público para a gente tentar responder. Começando, eu já vou começar com a pergunta que o Glauco colocou sobre a questão dos demais julgamentos que teve nas outras recursais, né? A resposta é o seguinte: primeiro, nós não estamos diante de qualquer processo. Nós estamos diante de um processo que envolve um ex-presidente da República e também um processo que estava evidente na mídia. Então, assim, esse processo chegar ao STF, para o STF decidir, é o nosso órgão de supremacia máxima. Então, a gente não tem como falar que ele não chegaria lá. Então, assim, diante de todos os recursos, se foi visto ou se não foi visto, a gente coloca também um viés político, porque nós não estamos diante de qualquer processo. Então, continuando aqui, a pergunta que o Fábio trouxe, aí fiquem à vontade para responder, tá? Essas conversas entre a parte e o juiz, que teria sido obtido de outra maneira, como ficam essas provas no processo? Quer responder, professor Sebastião? Você que é do penal aí? Perdão, repete para mim, professor. A pergunta teve conversas no processo que foram viciadas entre parte e o juiz. Essas provas obtidas no processo, como ficariam essas provas agora? Seriam aceitas, não seriam aceitas? Como andaria o processo? Veja bem, né? Ironias da vida. Na época que o ex-juiz foi ministro, ele tentou encampar um projeto, né, que acabou sendo modificado e depois, na sua essência, sendo votado de forma diferente, da admissão de provas ilícitas no processo
desde que elas fossem tomadas sob o princípio da boa-fé. Não é boa-fé objetiva aí, de compreensão de todos nós. Agora, existem teorias no direito penal, dado a importância desse direito à defesa, que as provas devistas, ainda que venham a favorecer que quando venham a favorecer o réu, devem ser admitidas no processo. Porque são formas de demonstração da ausência, seja ela de culpabilidade ali, ou de eventual materialidade sobre aquilo ali que foi obtido. E, observem, o direito penal, em essência, a sua parte garantida, ele fornece direitos à defesa justamente diante dessa disparidade de poderes entre a ação da acusação, que é representada pelo Estado onipotente, presente, forte e com todas as outras possibilidades. Observem que durante a ação, uma simples ordem judicial do juiz, à época, permitiu que fosse grampeado o telefone dos advogados do réu. Nós, todos quatro aqui, somos advogados. E é de prerrogativa que nós temos a possibilidade de livre acesso, de livre fala entre os nossos clientes. Imaginem vocês, né, que as nossas conversas, o nosso escritório estava grampeado quando você estava passando para você lá os seus problemas, a fim de você traçar a sua estratégia de defesa. Neste caso, você tem o quê? Você tem uma demonstração do tamanho da força do Estado. Para isso, existem as garantias aplicadas à defesa. E entre a ideia dessa teoria da admissão de provas ilícitas a favor da defesa, desde que sejam favoráveis à defesa, ela tem vindo de forma cada vez mais presente no nosso ordenamento jurídico. Né? E observe que, além disso, não foi o único fato que justificou o entendimento dos ministros quanto à parcialidade do rei juiz, não é? E como sabemos aí, pelo princípio da livre elaboração das provas, o juiz deve se afincar, fundamentar e defender aquela prova que ele entendeu ter uma maior valorização. O fato das conversas que surgiram, elas vieram a fazer o quê? Complementar tantos outros indícios e informações que nós tivemos aí ao longo de todo esse período que deram a compreender o que infeliz, digo assim, porque é uma pena você ter um processo todo anulado, mas se por um motivo justo, ou seja, a demonstração de parcialidade desse juiz, é mais do que devido, não é? Aquela anulação, porque era um jogo que você já sabia o placar final que chegaria, correto? Continuando aqui, eu vou resumir algumas perguntas, porque foram várias perguntas que chegaram para a gente aqui, então vou resumir, e é uma pergunta que mais com um viés pessoal, tá, professor Ronaldo? Vou direcionar para você a pergunta aqui. A gente já falou que existe um devido processo legal, que existe um processo que deve ser baseado totalmente dentro da legalidade. O que você acha dessa decisão judicial baseada em questões políticas e como acreditar numa decisão dessa se logo em seguida o mesmo julgador se beneficia? Essa foi a pergunta que eu tentei resumir tudo aqui. Olha só, Vitor, a gente acaba de assistir uma aula de processo penal aí com o professor Sebastião, uma pessoa que tem conhecimento vasto aí na área, mas assim, só complementando e respondendo de maneira simultânea a pergunta. É importante a gente analisar que esse processo ele tem uma interpretação dupla no âmbito jurídico e no âmbito político. E eu estenderia ainda no âmbito econômico. Por quê? Porque trata-se de um julgamento de um ex-presidente. E isso tem reflexo na política internacional, não tenha dúvida disso. Tem reflexo na política interna econômica. Então, ou seja, qualquer tipo de dimensão que nós quisermos aqui, frente a esse processo, a esse posicionamento da Suprema Corte, você vai ter um reflexo na questão econômica, na questão política, na questão social, nas políticas públicas externas, dentro da Casa Legislativa Federal. Ou seja, você já começa a ter uma fraqueza jurídica quando você vê
um posicionamento lá em sede inaugural, lá na primeira instância, um juiz federal tendo um posicionamento contrário àquilo que prevê a nossa Carta Política, contrário àquilo que o professor Sebastião mencionou, prevê o nosso caderno processual penal, e aí você vê uma situação que vai chegar a um ponto que o próprio STF vai se posicionar diante de algo que já poderia ter feito lá atrás. Conforme o professor Sebastião colocou. Esse julgamento envolvendo a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que realmente foi confirmada a parcialidade, já vem lá atrás, antes mesmo, como ele falou, na fase pré-processual, tanto que já houveram discussões frente a posicionamento da Polícia Judiciária Federal nessa fase embrionária, nesse processo embrionário. Então, assim, é difícil você ter uma posição hoje do STF que não tem um viés político. Aí a questão da porcentagem vai ser interpretativa. Então, hoje o STF, quando se posiciona dessa forma, julgando a posição, o posicionamento e o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro parcial, e isso é provado, até porque a nossa legislação já demandava isso, você tira um pouco, na minha opinião, a incerteza e até mesmo para os leigos a credibilidade desse posicionamento próprio do STF. Porque já poderia ter feito isso lá atrás, e isso foi provocado pelo colega advogado que militou com bastante êxito. Foi exitosa a participação do colega advogado. Nós aqui, como 4 advogados, temos que levantar esse clamor favorável e enaltecendo a postura do colega advogado que militou à frente da defesa do ex-presidente Lula, que é um cidadão. Eu costumo dizer que ali a gente não pode ficar sempre levando ex-presidentes, que é um cidadão, porque conforme o professor Sebastião colocou, tantos outros casos de imparcialidade diariamente ocorrem dentro do nosso país. Entendeu, professor Vitor? Então, assim, esse posicionamento do STF tem um viés político? Depende da sua interpretação, até porque a questão midiática, o clamor social, já rotulou esse processo lá atrás, com um viés totalmente midiático e político, porque tratava-se de interesses espúrios, segundo informações dos noticiários e meios de informação, para que pudesse, de alguma forma, segundo as informações, criar um ambiente, uma ambiência favorável para as eleições de 2018. Então, assim, a mídia, ela tem uma força, sempre teve uma força política muito grande dentro do nosso país, desde a época pós-ditadura. A nossa imprensa, muito tempo atrás, foi classificada como 4º poder. Então, nós temos que levar em consideração esse posicionamento do STF, que foi, de alguma forma, justo, legal, legítimo, adequado àquilo que prevê os nossos diplomas legais, mas também entendo que teve um julgamento político, aí você teria que analisar de maneira mais minuciosa os interesses ou possíveis interesses que norteiam, que margeiam esse posicionamento do STF. Mas deixo claro que a parcialidade ela é prevista em lei, prevista na Carta Política, e, ao mesmo tempo, como o Sebastião colocou, deveria, por hombridade, ser suscitada e levantada pelo ex-juiz lá no início. Aí eu caio na questão que nós discutimos aqui antes de nós iniciarmos a nossa live. O poder, Vitor, você como constitucionalista, você sabe disso, o poder fascina. O poder fascina. E aí, como você tem aí, lá atrás, quando o ex-juiz tinha essa possibilidade de conduzir, conforme o Sebastião bem colocou, o processo dentro do trilho legal, ele não fez. Aí, segundo informações do noticiário, a vaidade veio à tona, certo? O poder fascinou o ex-juiz, levando ele, não que eu acho que ele não que ele tenha feito assim, que ele tinha conhecimento à época desse comportamento, dessa escolha que ele fez a trilhar a presidência desse processo de maneira talvez casuística, de maneira talvez pessoal, segundo informações, conforme o Sebastião colocou de maneira correta, almejando um status de ministro, almejando algo dentro de uma questão pessoal. Então, assim, na minha opinião, esse processo, ele do início ao fim,
ele teve um comprometimento jurídico muito grande, e o que o STF hoje, nessa semana, decidiu, simplesmente foi corrigir algo que já veio errado lá de trás. Então, todo o processo, na minha opinião, tem um paralelismo entre o âmbito jurídico e o âmbito político. E eu acrescentaria o âmbito econômico, porque a nossa economia ela vem de maneira decadente há anos. E esses, como a Priscila colocou, essas intempéries envolvendo os poderes constituídos da República compromete a nossa economia. O dólar sobe, o real desvaloriza, a nossa política externa fica comprometida, porque tem ex-presidente sendo julgado, tem um processo assim, o processo está todo viciado. Então, existe toda uma situação. E o STF, que é a Suprema Corte, é a nossa casa judicial, ela, de certa forma, ela é atingida, de alguma forma, pelos seus membros, para que possa se posicionar, até porque o juiz tem que se posicionar, o juiz tem que tomar uma posição frente ao caso a ser apresentado. Então, assim, eu entendo que não tem como fugir de uma decisão jurídica com uma esfera, com um respaldo político, entendeu? Não que seja essa, acredito, e que espero que não seja essa posição dos ministros que compõem a Suprema Corte, mas, nesse caso específico envolvendo o ex-presidente, não há que se fugir a nível de interpretação subjetiva de uma análise política e, digo mais, econômica. Exatamente, então, professor Ronaldo. Exatamente, professor Ronaldo. Esse é um ambiente de extrema insegurança econômica, na qual, infelizmente, a gente não consegue reputar esse país como um país sério e, automaticamente, ninguém quer investir aqui, né? Justamente por conta dessas confusões jurídicas misturadas com políticas, e a gente acaba ficando um país desprivilegiado, onde as pessoas cada vez mais estão migrando daqui, saindo daqui, não querendo fazer investimentos aqui, porque não tem confiança no país. Infelizmente, tudo virou uma questão política. E isso, quem tá pagando, quem vai pagar somos nós, né? Só finalizando aí minha fala e agradecendo aí a todos vocês. Junto com a fala tanto da professora Priscila quanto do professor Ronaldo, o STF é um tribunal político, né? Entendam que quem faz a indicação dos seus membros é o presidente da República. A partir do momento que o presidente da República indica aqueles que efetuarão julgamentos de questões tão importantes e afetas à sociedade, certamente há influência política em seus julgamentos. Certamente há influências políticas nos julgamentos de todas as pessoas, porque antes de julgadores são seres humanos e afetam as questões relacionadas à nossa parcialidade. O problema que nós tivemos na ação penal referente à condenação do ex-presidente Lula contra os crimes de corrupção, prática e lavagem de dinheiro, pelo caso é que não basta ser a mulher de César, você deve parecer ser a mulher de César. Né? Assim tem ditado aí de muitos e muitos mais anos atrás, muito tempo da vida. E quando o nosso ex-juiz apresentou-se uma postura que não parecia que ele estava ali tendo a imparcialidade que ele deveria ter ao longo do processo, nós temos uma enorme mácula à relação judicial ali existente. E diversas outras ações no processo, que não talvez todas, entre aí elevados a seus tamanhos, eles possuem uma direta influência nos mais diversos cenários, né? Não sei se já tem pego a reflexão, mas pense vocês que o início da Lava Jato economicamente foi ruim no Brasil. Economicamente, eu acredito que justamente tudo que se saiu da Lava Jato, todos os resultados que nós tivemos foram positivos. Mas quando nós tivemos a demonstração de toda aquela utilização de uma empresa estatal direcionada a tantos atos de corrupção, perdemos a confiança internacional, perdemos a confiança em uma das maiores empresas do Estado brasileiro, diminuiu-se bilhões em seu valor de mercado, diversas construtoras, empresas que rodavam por todo o país, tiveram que demitir uma série de pessoas porque estavam com seus embargos judiciais dos mais diversos. Tivemos um extremo reflexo econômico, como todas as outras ações de relevância à Suprema Corte acabam nos trazendo de uma forma ou de outra. A grande questão é,
O judiciário ele deve se basear em quê? No clamor público, no que venha a ser a melhor situação para o país, no que venha a ser a melhor situação para a economia, ou ele deve se basear no que diz a lei? Se ele tiver que se basear em cima do que diz a lei, a sua preocupação não deve se basear em cima de outros aspectos. Se ele pode se basear, ou se deve se basear na atenção a aspectos econômicos, o que nos acontece, nós temos um tribunal que, além de não ser afeto à lei, sequer teria dado crime para o ministro da Lava Jato. Porque, economicamente, naquele tempo, o país decaiu muito em seu risco internacional de investimentos. O dólar foi às alturas na época, e até hoje acredito que não tem como vencer. E recordem que a nossa época de dólar era R$2 até a noite da Lava Jato. Estamos chegando aí nos 6%, né? Espero que talvez reduza, mas já estamos chegando nesse aspecto. Então, é muito complexo a gente conseguir, de fato, né? Eu acho que é um lindo assunto para discussão, mas é muito complexo a gente conseguir chegar a um consenso, correto, de como seria do que deveria vir a influenciar o julgamento da corte, né? Em especial uma corte que é política e tem aí os seus mandatários de cargo vitalício indicados pelos presidentes. Excelente. Então, eu agradeço ao professor Sebastião aí pela aula que ele nos deu hoje. O professor Ronaldo já encerrou aqui, acho que teve algum probleminha, pediu para a gente finalizar. Sebastião, vou finalizar com você. Não vou finalizar não, já que o Ronaldo saiu, acho que dá para a gente chamar o Rafael aqui. Deixa eu convidar o Rafael para entrar, que nós temos umas novidades para contar para vocês. Professor propaganda. Ele vai fazer um merchan da nossa live hoje. Acabei de convidar o professor aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Professor Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Como é que estão? Nós estamos ótimos. Meu áudio está aí bem? Vocês me ouvem? Muito bem. Ah, que bom. Então, te convidei aqui agora. Você, juntamente com o João Nilo, que está no chat aí acompanhando a gente, peço que você faça todas as explanações sobre esse novo projeto que a gente iniciou hoje aí com essa primeira live. Fala pra gente, professor. Muito bem, inicialmente aí um abraço para todos que estão assistindo a gente, um abraço para os colegas aí, participantes. Eu estava aqui babando, né, e admirado pelas brilhantes explanações aí dos colegas, e mais do que isso, o aceite, né, porque trata-se de um projeto de uma equipe muito esforçada, muito estudiosa, de verdadeiros guerreiros aí e amigos. E aí é uma ideia que nós inauguramos com o professor João, numa conversa descontraída no escritório, e aí surgiram alguns nomes, logicamente surgirão outros nomes, então há aqueles que estão aí também com esse pensamento, fiquem tranquilos, né? O professor Willy, ele está conosco, só não teve tempo hábil para se preparar para o encontro dessa noite, mas fora isso está aí também dando a cobertura para toda a nossa, para que essa live aconteça. O nosso projeto ele dá continuidade a esse tipo de debate. Hoje nós enfrentamos, aliás, vocês enfrentaram uma situação bastante polêmica, o direito é polêmico, é sentimento também, né? É bem polêmico, é sentimento puro, e tivemos uma notícia impactante no país e que, de fato, repercute na esfera política, na esfera econômica, na esfera jurídica, e o nosso judiciário aí está, mais uma vez, em destaque, o judiciário, e em especial nosso Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu agradeço mais uma vez os colegas que aí explanaram, professor Vitor, professora Priscila, professor Sebastião, professor Ronaldo, professor João, professor Willy,
e os demais que estão nos acompanhando no chat. Agradeço, sintam-se abraçados virtualmente por mim, assim como os alunos também, colegas, ou profissionais de outras áreas que estão aí nos brindando aí com a presença. Obrigado também. E acompanhem nossas publicações. Em breve teremos mais notícias para vocês. Hoje foi o nosso primeiro desafio, primeiro encontro de live. Provavelmente nós vamos já... isso aí já é com o professor Vitor, que ele é nosso... Além de personal style, ele é o cara que faz a parte tecnológica, né? De internet. E aí ele personal influencer. Exatamente. Ele que deu todo o modelito, inclusive. Nós estamos vestidos assim por conta do Vitor, inclusive. Olha o Paçoca. Paçoca aqui atrás, ó. Sou igual jornalista da CNN, ó. Passando cachorro. Olha lá, Paçoca. Então, desestabilizando aqui o negócio. Então, gente, nós vamos em breve montar aí um perfil do Instagram para centralizar, né, os debates e as lives. O Instagram, ele oportunizou que a gente se reúne em 4, né? Antes era só em duas telas, né? E aí o projeto é esse. É um projeto que com grande alegria eu recebi o sim de vocês todos, e não tutibiaram, né? Foi um sim carinhoso, foi um sim amigável, um sim de pessoas que são capacitadas para nos ensinar e para passar os seus ensinamentos. Então eu encerro a minha fala devolvendo para o professor Vitor. Um grande abraço para todos, se cuidem. Eu estou morrendo de saudade de vocês todos aí. Porque esse negócio de pandemia realmente é uma situação muito complexa, mas nós teremos aí outros momentos e isso não acaba por aqui. Vamos nos encontrar brevemente, pessoalmente, dar aquele abraço caloroso e matarmos aí a nossa saudade. Um grande abraço, um beijo para todos aí que estão aí nos assistindo. Devolvo a palavra para o professor Vitor. Grande abraço. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Então, vou deixar aqui, ó, tiveram diversas perguntas, pediram para analisar as decisões de cada ministro, alguns ministros aqui, Gilmar Mendes, Lewandowski, só que não dá tempo, gente. Assim, a gente pede até perdão porque o tempo é muito corrido. E eu peço que vocês enviem as perguntas para os nossos perfis pessoais. Perfil do professor Ronaldo, Rafael, Priscila, Sebastião, João Nilo, Willy. Pode mandar a pergunta lá que a gente vai formular como vai responder para você. A gente é disponível para isso. Pode mandar que a gente está totalmente acessível para vocês. E esse projeto, se Deus quiser, vai em frente aí. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que participaram. Me despeço aqui de vocês e boa sorte na pandemia. Hashtag fique em casa, galera. Boa noite, pessoal. Obrigada aí, viu? Boa noite a todos. Fiquem em casa. Cuidado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.